Olá! O bate-papo de hoje integra um conjunto de ações do Programa Cultura que visa estimular o diálogo e a troca de experiências entre escritores caxienses, leitores da Biblioteca Arnaldo Ferreira e público online. Neste bate-papo, vamos discutir sobre as pesquisas no âmbito da literatura e dos projetos de formação de leitores com a professora e escritora Marinalva Almada. E sobre o incentivo e acesso à leitura através de contações de histórias e leituras de poesias nas plataformas digitais. O bate-papo ainda conta com a mediação de Redra Lima, que é atriz, escritora e pesquisadora ativa de Antônio Gonçalves Dias, poeta caxiense de grande renome na literatura brasileira. Olá, eu me chamo Redra Lima e é um prazer imenso estar aqui conduzindo esse bate-papo sobre leitura, sobre literatura. E antes que possamos começar, eu trouxe um texto de Manuel de Barros, do livro Memórias Inventadas, As Infâncias de Manuel de Barros. O nome do texto se chama O Apanhador de Desperdícios. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras, fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais do que a dos mísseis. Tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos, como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou a informática. Eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Enquanto eu estava lendo esse texto, me veio um forte sentimento desse pertencer cotidiano. E foi o mesmo sentimento que eu tive ao ler os textos da professora, a nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, professora Marinalva, ao nosso bate-papo. Quando eu comecei a ler os seus textos, quando eu comecei a ler as suas poesias, eu percebi que a senhora gosta muito de falar sobre o cotidiano, sobre a sua vida, as coisas que a senhora está vivendo. Então, é como se fosse uma espécie de diário, né? Uma forma de expurgar, de alguma forma, algo que está dentro da senhora. Então, quando eu comecei a ler, me veio essa conexão, essa ligação com o Manuel de Barros, porque ele traz muito também nos seus textos essa coisa mais do cotidiano, de olhar ao redor, de olhar a natureza, os pássaros. E eu vi que a senhora também é muito temente a Deus, essa questão da natureza. Sim. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre a senhora, sobre como que começou esse primeiro contato com a leitura, com a literatura e esse despertar desse gosto, desse prazer pela leitura. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, feito pelo SESC, na pessoa da Aline, e estar aqui com você, neste bate-papo, que com certeza será muito agradável. É um prazer. Então, o texto que você leu realmente tem muito a ver com a minha história, porque desde muito cedo eu sempre gostei de anotar as coisas do cotidiano. E em relação à infância, desde muito cedo, ainda na zona rural, eu sempre anotava, admirava a minha professora, e a questão dos bichos, da natureza. Eu sou amante da natureza. Eu sempre digo que gosto de preservar a natureza nos mínimos detalhes. Aquilo que eu puder fazer para preservar a natureza, eu estou fazendo. Sim, é muito bonito a gente ver através dos seus textos justamente esse contato com o que é palpável, com a natureza, com essa simplicidade da vida. E quando foi que a senhora começou a perceber que a senhora tinha esse gosto? Quando foi que a senhora teve esse primeiro contato com a leitura? De começar realmente a ler e a gostar de ler? Olha, ainda na minha infância, meu pai, semi-analfabeto, ele gostava de ler literatura de cordel. Só que
Na época eu não sabia que era literatura de cordel, eles chamavam de romanço, né? Aquelas histórias, né, de cangaço, de valentia e das mocinhas também, né? Então meu pai gostava de fazer isso. Além disso, ele tinha uns livros que ele guardava num baú e eu ficava olhando aqueles livros grossos, sem saber ler ainda. Ele foi o meu primeiro professor, na realidade, né? Então eu admirava também que ele fazia contas, né, de cabeça. Então ele foi, na realidade, meu primeiro, né, assim, exemplo. E nós gostávamos muito de brincar, de ciranda, cirandinha, né? Então tudo aquilo me ajudou, né? E aí, quando eu vim para Caxias para estudar, né, eu encontrei vários professores que, de certa forma, foram exemplos na minha vida, né? Já no ensino médio, a professora Leonísia, professora de História, né, ela me despertou para a contação de história, para as narrativas, porque ela ministrava a aula contando histórias, né? Muito, muito, muito bom. Na universidade, o professor Ribamar Carneiro, né, ele nos incentivou a publicar um livro, né, em 98, chamado Infância em Contos. Daí então, eu descobri que eu gostava de escrever narrativas, né, porque ele pediu que a gente escrevesse sobre nós, sobre a nossa infância. Depois a professora Joséane, me encontrei com a professora Joséane, com a evolução da literatura. Daí em diante, eu me descobri escrevendo meus diários, nas agendas. Não poderia ficar numa fila sem estar lendo ou anotando alguma coisa. Ia para um consultório, uma sala de espera, eu ficava observando tudo e escrevendo. Meu Deus, o que será isso? Já estava virando uma mania. Sim. E de fato virou. Quando chegou a questão do acesso à internet, eu disse, agora é a hora de eu começar a compartilhar com as pessoas o que eu penso sobre a vida, sobre as pessoas, sobre mim mesmo, né? E aí, pronto, não parei mais. Por falar em acesso, é uma coisa até muito interessante que a senhora é uma autora muito acessível, né? E a gente pode ver isso através do YouTube. Quando foi que surgiu essa ideia de fazer um canal no YouTube para trazer justamente esse projeto que a senhora conduz, que é esse despertar da leitura? O projeto Despertando o Prazer de Ler, eu já desenvolvia na escola, né? Na UIM Paulo Freire, é uma escola municipal, né? Porque eu estou atualmente na sala de leitura da escola. Então, eu sempre, como professora de português, eu já fazia esse trabalho na sala de aula mesmo, né? Todas as vezes eu ia para a sala, no início da aula, sempre gostava de ler um texto reflexivo, um texto literário. E com isso eu já ia despertando os alunos. No dia que eu, por acaso, né, deixava de ler, já ia direto no assunto, o aluno, professora, o nosso texto de hoje. Vamos para o nosso texto de hoje. Então, quando chegou a pandemia, para repassar os vídeos para as professoras, repassar nos grupos, eu tive essa ideia, né, de colocar no YouTube, porque se a gente enviar o vídeo mesmo, fica muito pesado. E você sabe, as crianças, muitas crianças ainda não têm acesso a uma internet de qualidade. Então, com certeza, o vídeo ficaria pesado, elas não conseguiriam acessar. Então, eu pensei, vou arriscar, né? Vou arriscar colocar no YouTube para poder enviar o link para as crianças e as crianças terem acesso, não deixarem de ter acesso. Principalmente porque hoje a gente vê que as crianças elas estão cada vez mais conectadas, né? Isso. E é uma forma do professor se aproximar mais dessa criança que está o tempo todo no celular, que está no computador. E eu vi que os seus vídeos, eles são assim, curtinhos, histórias mesmo infantis. Isso. E a senhora traz muito essas histórias de autores daqui, como é a questão da professora Joséane, com os livros dela. E eu queria que a senhora falasse também um pouquinho mais sobre as suas obras. Certo. Então, eu já participei de algumas antologias, né?
como Essência Poética, né? É um pessoal de Recife, um grupo de Recife. Tenho já participação em três antologias, que é Essência Poética, Universo da Poetisa e demais seguidores, e Meu Jardim de Poesia, né? Então eu participo dessas antologias, estou sempre participando, participo de concursos literários também, né? Já fui premiada num concurso do Educar para Crescer. Gosto de participar, faço parte também do coletivo da Feira da Arte, né? Que o Cid é um dos coordenadores, certo? Então é uma maneira da gente compartilhar aquilo que a gente pensa, que a gente sabe, porque eu gosto de compartilhar o conhecimento, muito mesmo. Isso é muito importante. E sobre a sua escrita, assim, porque a gente sempre acaba tendo algum autor, algum poeta que chama a nossa atenção, que a gente acaba se encantando por ele. A senhora tem algum que foi a sua inspiração, nos quais a senhora se inspira nos seus textos? Sim, tenho alguns. Manuel Bandeira, aliás, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, Manuel de Barros é um desses, né? Sim. Mário Quintana, né? Vinícius de Moraes, dentre outros. E aqui em Caxias, logicamente, né? Josiane Maia, né? Certo? Então, logicamente que tem outros. Se a gente fosse citar, aqui a gente passaria a manhã inteira, né? Então, falando desses autores. A gente tem sempre essa conexão, sabe, com outros autores. E quando eu li os seus poemas, eu não pude não me remeter a Manuel de Barros, que traz essa coisa de chão, de natureza, de algo mais palpável. Eu gosto muito dos textos dele. Inclusive, enquanto a senhora estava falando, eu vim trazendo essas lembranças, porque eu também fui estudante no Paulo Freire, foi uma das escolas que eu estudei desde a infância. E os professores que também foram os professores que lhe inspirou, alguns deles foram os que me inspiraram. Porque eu também tive o professor Ribamar enquanto professor, e assim, ele somou muito na minha história dentro da literatura, e principalmente a Josiane, porque ela sempre iniciava as aulas como a senhora inicia as aulas, contando uma história. E eu gostaria que se a senhora pudesse ler alguma das suas poesias pra gente conhecer mais do seu trabalho. Certo. Então, escolhi Cidade Encantada. Procura-se uma cidade onde se possa viver em paz, onde se possa sair cedo para trabalhar e poder à noite para casa voltar. Procura-se uma cidade onde a saúde e a educação não sejam meras promessas políticas, mas que sejam de verdade e de qualidade. Procura-se uma cidade encantada pela força do amor, onde crianças, jovens, adultos e idosos enfrentem a vida com ardor. Procura-se uma cidade bendita, onde todos creiam no mesmo Deus Criador. Trabalhem juntos em prol do reino, onde perdure o amor. Procura-se uma cidade tranquila, onde as coisas funcionem, das coisas mais simples, começando do tempo nas filas. Procura-se uma cidade bem organizada, desde a limpeza pública aos direitos da população respeitados. Procura-se uma cidade arborizada, onde as crianças desde cedo aprendam que a natureza deve ser respeitada. Procura-se uma cidade onde os seres humanos amem-se uns aos outros sem distinção, que as pessoas se deixem dominar pelo amor e não pela ambição. Procura-se uma cidade que varra de suas ruas toda a violência, onde todos possam viver em paz. Peço a quem encontrar essa cidade que anuncie no rádio, na internet, em revistas, jornais e na TV. Enfim, em todos os meios de comunicação da terra, porque é lá que todos querem viver. Muito, muito lindo. Eu vi também nos seus trabalhos que a senhora também compõe poesias em homenagem ao Dia do Trabalhador, em homenagem à mulher, em homenagem ao professor. E eu queria entender mais de onde vem todas essas inspirações. Se a senhora escreve de imediato quando está sentada em algum lugar, ou se a senhora, planeja o que vai escrever primeiro, ou se as coisas vêm assim. Olha, Edra, naturalmente, eu não gosto de escrever sob pressão. Olha, você tem que escrever sobre isso.
Não, porque parece que foge, né? Então, vem aquele pensamento, então eu preciso ter algo para registrar, anotar. Atualmente eu registro no celular, que geralmente a gente anda com o celular, mas gosto muito de escrever à mão, né? Então, gosto sempre de anotar para que depois eu escreva a ideia e depois, se eu não tiver tempo naquele momento, depois eu vou registrar. Eu gosto de escrever sobre família também, sobre a genealogia, né, familiar, eu tenho escrito, e biografias de amigos, nem sempre póstumos, Se a pessoa disser, eu gostaria que você escrevesse a minha biografia, eu não escreveria logo, naquele momento que a pessoa, eu quero para amanhã, não, porque eu não escrevo sob pressão. Eu busco muito a questão da inspiração mesmo, né? Algo naturalmente, assim como esse nosso bate-papo está sendo. E flui também de outras leituras, né? Com certeza. Isso, com certeza. Eu vi também que no Recanto das Letras, a senhora gosta muito de deixar mensagens para os seus leitores. Tem alguma mensagem que a senhora gostaria de deixar para as pessoas que estão assistindo agora? É que as pessoas acreditem nelas mesmas, né? Porque é isso que a gente tem que fazer. Eu jamais imaginei estar aqui com você, nesse bate-papo, porque eu sempre fui muito tímida, muito introspectiva, né? E muitas vezes até essa falta mesmo do acreditar, né, em mim mesma. Então eu recomendo que as pessoas acreditem no seu potencial, porque só ela mesma acreditando é que ela vai poder repassar para os outros essa força, essa coragem. Não adianta eu simplesmente dizer que acredito e não fazer nada, né? Não fazer nada, não repassar, não enfrentar, né? Porque esse é o enfrentamento que a gente tem que fazer, tem que acontecer esse enfrentamento, né? Você tem que vencer o medo, porque se você não vencer esse medo, outra pessoa não vai vencer por você, né? Então, coragem, em frente, continue lutando, que você vai conseguir. Então, gente, esse foi o bate-papo do Sesc Literário, promovendo esse bate-papo interessante sobre leitura, sobre literatura, sobre mulheres dentro da literatura. E eu gostaria que a professora Marinalva deixasse pra gente onde podemos encontrar seus trabalhos, onde podemos encontrar seus vídeos. Eu tenho o Instagram, @marinalva.almada. O projeto é Despertando o Prazer de Ler, canal do YouTube. E o Recanto das Letras, Marinalva Almada. Você pode digitar Marinalva Almada, você vai encontrar no Recanto das Letras. Muito obrigada. Esse foi o nosso bate-papo do Sesc. Não se esqueçam de curtir, de comentar e de compartilhar para muitas pessoas, levando justamente esse prazer, essa leitura para todo mundo, para alcançar a maioria das pessoas. Muito obrigada. Obrigada.